Olá, sou Eduardo Casa e vou falar sobre minha atividade de iniciação científica PIBIC, que tem como título Avaliação da aplicação terapêutica de células tronco-mesenquimais na reparação de lesões, ensaio clínico e estudo multicêntrico em animais de companhia, orientado pelo professor André Trentin. As células tronco estromais mesenquimais, SEMs, são células de morfologia fusiforme e alongada que possuem a propriedade de autorrenovação e diferenciação. Nos últimos anos, as SEMs têm sido alvo de interesse de inúmeras pesquisas, visando sua aplicação terapêutica, como no reparo tecidual, devido à sua fácil obtenção, sua capacidade imunorreguladora, sua capacidade de diferenciação e seu potencial migratório para a região de lesão, que juntamente com a proliferação celular são importantes características que podemos avaliar em ensaios in vitro. Um dos principais testes utilizados é o ensaio de fechamento de ferida, Scratch-S, que consiste na realização de uma lesão mecânica numa monocamada celular em placa de 24 postos. Entretanto, observações prévias de nosso laboratório demonstraram que, dentre as diferentes passagens do cultivo celular, os padrões migratórios, proliferativos e morfológicos apresentados anterior e posteriormente à realização da lesão eram heterogêneos, trazendo assim aos objetivos dessa pesquisa, que são avaliar o tempo de confluência das SEMs derivadas do tecido adiposo subcutâneo canino em diferentes passagens para a técnica de ensaio do Scratch, e tendo como objetivo específico a otimização do protocolo considerando as diferentes passagens, através da análise da morfologia e densidade celular das SEMs após o plaqueamento para Scratch, além de analisar a utilização de mitomicina neste ensaio. Para a realização dessas atividades, foram utilizadas células mesenquimais derivadas do tecido adiposo canino, aprovadas pela Comissão de Ética do Uso de Animais. Foram realizadas as seguintes atividades: análise da morfologia das SEMs ao longo das passagens em contraste de fase, avaliação do tempo para confluência celular em grupos de 10, 20 e 40 mil células, observando até a obtenção da monocamada celular, o ensaio de fechamento de ferida, realizando nas mesmas proporções de plaqueamento, porém dividindo em dois grupos tratados e não tratados com mitomicina, um inibidor de proliferação celular, e a otimização do protocolo de alfa-SMA, ensaio imunocitoquímico para visualizar o esqueleto. Os resultados da análise de morfologia demonstraram o formato fusiforme e alongado, típico desse tipo de células, além de sua adesão ao plástico. Entretanto, essas características não se mantiveram ao longo das passagens, perdendo seu formato e formando células hipertróficas. Na tabela abaixo encontram-se os resultados do tempo de confluência das SENTAC. É perceptível que, quanto maior a quantidade de células plaqueadas, menor foi o tempo para a obtenção da monocamada, em que consideramos aproximadamente 90% de confluência, assim como o aumento do tempo foi proporcional ao aumento das passagens. Junto ao tempo, fizemos também a contagem dessas células ao atingir confluência. Nota-se que em P1 e P2, o número total de células sofre um aumento, enquanto em P3 o número é até mesmo menor do que o plaqueamento, devido à hipermetrofia sofrida por essas células ocupando uma área maior. No Scratch, analisamos e comparamos o fechamento nas três condições de plaqueamento, em P1 e P3, assim como analisamos a diferença de grupos tratados e não tratados com mitomicina. Nos dois gráficos demonstrados, nota-se que não houve diferença significativa entre o fechamento das três diferentes condições de plaqueamento. Igualmente, a comparação quanto ao uso e o não uso de mitomicina também não houve diferenças significativas, como demonstram os gráficos. Para o ensaio de alfa-SMA, primeiramente utilizamos o protocolo já existente no laboratório e não tivemos êxito. Reavaliando as etapas do protocolo, nós realizamos o aumento da concentração de alguns reagentes, como o PBS, Twin e Triton, alteramos o tempo de algumas etapas. Os resultados do novo protocolo podem ser observados abaixo. As conclusões deste trabalho demonstraram que a morfologia da SENTAC e sua alteração tem grande impacto sobre a realização do Scratch. O plaqueamento de diferentes quantidades de células alteram parâmetros anteriores à realização do ensaio, como o tempo para atingir confluência, mas não os parâmetros posteriores, como o fechamento da ferida. Também concluímos que a utilização de mitomicina deve ser reavaliada na técnica do Scratch. E por último, estabelecemos que a quantidade ideal de plaqueamento da SENTAC é de 20 mil células. Gostaria de agradecer à UFSC, ao Lacerta e à LAMEB pela infraestrutura e ao CNPq pelo incentivo à pesquisa.